Existem momentos na vida em que a mudança não é uma escolha. Ela simplesmente acontece. Você acorda acreditando que está vivendo mais um dia comum, segue sua rotina, executa suas tarefas, participa das reuniões, resolve problemas como sempre fez. E então, em algum momento, algo muda. Uma conversa é marcada. O tom é diferente. As palavras vêm com cuidado excessivo. E em poucos minutos, você percebe que algo foi retirado de você. Pode ser uma função, pode ser uma gratificação, pode ser uma posição de liderança. Pode ser o sinal claro de que você já não ocupa o mesmo espaço de antes. E o impacto disso não é apenas financeiro, é emocional, é psicológico, é identitário. Porque, querendo ou não, muitos homens constroem parte da própria identidade sobre aquilo que fazem profissionalmente. O cargo vira uma extensão do nome. A função vira um símbolo de valor. A posição vira um marcador silencioso de respeito. E quando isso é alterado de forma abrupta, o que dói não é só a mudança em si, mas a sensação de perda de lugar. É nesse ponto que começa a transição de carreira forçada, e ela é desconfortável. Ela mexe com o orgulho, com a autoestima, com a percepção de reconhecimento. Ela traz perguntas que talvez você não estivesse preparado para responder. Eu fiz algo errado? Eu poderia ter evitado? O que vão pensar de mim agora? Essas perguntas surgem quase automaticamente. E se você não tiver cuidado, elas passam a dominar a narrativa interna. A primeira coisa que precisa ser entendida, mesmo que seja difícil aceitar, é que na maioria das vezes não é pessoal. Empresas mudam, estratégias mudam, custos são revisados, estruturas são reorganizadas, lideranças são substituídas, prioridades são redefinidas. E quando isso acontece, pessoas são deslocadas. Às vezes você é uma dessas pessoas. Isso não significa que você seja incompetente. Não significa que você não tenha entregado o resultado. Não significa que você não tenha sido leal ou comprometido. Significa apenas que o ambiente mudou. E quando o ambiente muda, algumas posições deixam de existir ou deixam de ser estratégicas naquele momento. Se você transforma isso em ataque pessoal, você começa a reagir movido por emoção. Se você entende que faz parte do jogo, você começa a pensar de forma estratégica. E essa diferença muda completamente o rumo da sua trajetória a partir desse ponto. Existe um erro comum que destrói muitos homens nesse momento: o orgulho ferido que vira ressentimento, a postura defensiva, a necessidade de provar valor imediatamente, o impulso de falar mal da empresa, da liderança, dos colegas, o isolamento silencioso, o comportamento de quem se sente injustiçado e, por isso, decide se fechar. Esse caminho quase sempre piora a situação, porque ele consome energia mental em algo que já aconteceu e não pode ser revertido. Ele cria tensão desnecessária. Ele queima pontes que talvez você ainda precise atravessar. Ele impede que você enxergue oportunidades que só aparecem quando a cabeça está fria. Transição forçada não é momento de reagir impulsivamente. É momento de reposicionar. E reposicionar exige lucidez, exige autocontrole, exige maturidade. Reposicionar é diferente de reagir. Reagir é instinto. Reposicionar é estratégia. Reagir é emoção descontrolada. Reposicionar é decisão consciente. O homem que reage tenta se defender. O homem que se reposiciona começa a se mover. Outro ponto fundamental é entender que você não é o seu cargo. Você não é sua gratificação. Você não é sua função específica dentro de uma empresa. Essas são posições temporárias. Elas podem ser alteradas, removidas, substituídas. O que não pode ser removido
São suas habilidades, sua capacidade de resolver problemas, sua disciplina, sua experiência acumulada, sua mentalidade. Se sua identidade estava totalmente ancorada no cargo, a dor será mais intensa. Mas se sua identidade está construída na sua competência, na sua capacidade de adaptação e na sua força de caráter, você continua inteiro mesmo quando a posição muda. É desconfortável admitir isso, mas muitas vezes só crescemos quando somos empurrados. Enquanto tudo está estável, a tendência é a acomodação. A zona de conforto cria uma falsa sensação de segurança. Quando essa segurança é quebrada, surge a oportunidade de evolução. A pergunta não é se a situação foi justa ou não. A pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer a partir daqui? A resposta não deve ser desespero, deve ser método. Nos primeiros 30 dias após uma transição forçada, o foco principal precisa ser recuperar controle. Controle financeiro, controle emocional e controle estratégico. O primeiro passo é olhar para as finanças com absoluta clareza. Saber exatamente quanto você tem disponível, quanto você gasta, quais despesas são essenciais e quais podem ser reduzidas temporariamente. Quando os números estão claros, a ansiedade diminui. O desconhecido assusta mais do que a realidade concreta. Ter visão do cenário permite que você tome decisões com base em dados e não em medo. O segundo passo é atualizar seu posicionamento profissional. Revisar currículo, ajustar perfil no LinkedIn. Retomar contato com pessoas estratégicas, não para reclamar da situação, mas para se movimentar. Networking não é pedir favor, é manter presença, é mostrar que você continua ativo, consciente e pronto para novas oportunidades. O terceiro passo é reavaliar suas competências de forma honesta. Quais são as habilidades que você possui que o mercado realmente valoriza? Em quais áreas você entrega resultado comprovado? Existe algo que você precisa desenvolver para aumentar sua relevância? Às vezes você descobre que subestimava suas próprias capacidades. Outras vezes percebe que precisa atualizar seu repertório. E isso não é fraqueza, é inteligência. Desenvolver uma nova habilidade prática pode ser decisivo. Algo aplicável. Algo que resolva um problema real. Em momentos de transição, aumentar valor é prioridade. Quanto maior o valor que você entrega, maior sua margem de negociação e de escolha. E existe um aspecto que muitos negligenciam: postura física e rotina, treinar o corpo, manter horários organizados, cuidar da aparência, dormir adequadamente. Isso não é superficialidade, é disciplina. Quando a mente está sob pressão, o corpo precisa estar forte. A disciplina externa ajuda a estabilizar o estado interno. É importante também ajustar a narrativa interna. Transição não é sinônimo de fracasso, é ajuste de rota. Algumas portas só se abrem quando outras são fechadas. Muitos profissionais relatam que a maior evolução da carreira começou após uma mudança inesperada. Não porque foi confortável, mas porque foi necessário. Uma função retirada não define sua trajetória. Um momento difícil não define sua carreira inteira. O que define é consistência ao longo do tempo. É a capacidade de absorver impacto sem perder direção. É a escolha de continuar construindo mesmo quando algo foi desmontado. Existe sempre uma escolha implícita nesse tipo de situação. Você pode adotar a postura de vítima permanente, alimentando ressentimento e estagnação. Ou pode assumir a postura de construtor, reorganizando sua estratégia e usando o desconforto como combustível. A diferença entre esses dois caminhos raramente está nas circunstâncias externas, está na mentalidade, está na decisão silenciosa de não permitir que um episódio determine todo o futuro.
Se você está vivendo uma transição de carreira forçada, permita-se sentir o impacto inicial. Ser humano não significa ser indiferente, mas não permaneça nesse estado. Transforme a frustração em análise. Transforme a análise em plano. Transforme o plano em movimento. Levante a cabeça. Organize sua estratégia. Mantenha a postura. Continue investindo em você. Continue construindo valor. Continue fortalecendo sua mentalidade. Homem não é definido pelo cargo que ocupa, é definido pela forma como reage quando o cargo é retirado. É definido pela disciplina que mantém quando o ambiente muda. É definido pela capacidade de continuar caminhando quando o terreno se altera. Se este momento chegou, talvez ele esteja exigindo uma versão mais estratégica de você, mais madura, mais consciente, mais forte. E essa versão pode estar exatamente começando agora.